Trabalho de História. Assuntos que serão falados: oposição de Lenin ao governo provisório, o governo de Lenin e a Guerra Civil, a formação da URSS, a nova política econômica, a ditadura stalinista, desdobramento da Revolução Russa. Roteiro feito por Ketali, desenhos feito por Ana Júlia e editado por Beatriz. A Revolução Russa. Até 1917 a Rússia vivia uma monarquia absolutista chamada czarismo. Isso significa que existe uma nobreza que era defensora das terras. O povo não tinha acesso à terra e isso gera fome. A fome é um dos principais motivos da Revolução Russa. A primeira revolução é chamada Revolução de Fevereiro ou Revolução Branca. Essa revolução foi feita pelos mencheviques, que acreditavam que os trabalhadores deveriam chegar ao topo por meio de voto. Eles eram mais liberais e menos radicais. A segunda Revolução de Outubro ou Revolução Vermelha, essa é liderada pelos bolcheviques, que é o partido do povo, do operário e do camponês. São mais radicais, acreditavam que o poder tem que ser tomado à força. Vai rolar uma guerra civil entre os dois. Na guerra civil, Lenin adotou algumas medidas de grande repercussão social. Propôs a paz aos alemães em 3 de março de 1918. A Rússia saía da guerra assinando com a Alemanha o Tratado de Brest-Litovsk, como ficou as terras da família real, dos nobres e da igreja, e distribuiu entre os mais pobres camponeses. Estatizou a economia. Estabeleceu a igualdade entre homens e mulheres. Essas medidas foram mal recebidas pelos monarquistas mencheviques e liberais, que, a ajuda dos potenciais capitalistas, Inglaterra, Estados Unidos e Japão, formam um exército branco para combater a Revolução de Outubro. Os bolcheviques organizaram o Exército Vermelho, comandado por Trotsky. Teve início, então, uma sangrenta guerra civil entre os dois exércitos, que durou aí uns 3 anos. Foi de 1918 a 1924. O início da URSS. Fim do stalinismo. A União Soviética URSS foi criada em 1922 por Vladimir Ilyich Ulyanov, mais conhecido como Lenin o Calvo. Ele foi um revolucionário comunista político e teórico político russo que foi chefe do governo da Rússia Soviética de 1917 a 1924 e também da União Soviética de 1922 até sua morte. O stalinismo foi o período em que a URSS foi governada por Joseph Stalin. Um Estado liso é entendido por muitos historiadores como um regime totalitário, grande poder e etc. O regime stalinista ficou marcado pelo culto à imagem de Stalin. A União Soviética foi também importante para a derrota da Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial. Inclusive, a missão que levou o homem à Lua foi resultado de uma disputa entre a URSS e os Estados Unidos após a Segunda Guerra Mundial. O governo provisório foi planejado para convocar eleições à Assembleia enquanto mantinha os serviços essenciais do governo, mas seu poder foi efetivamente limitado pela autoridade crescente do Soviete de Petrogrado. Até então, Lenin não defendia os ideais do socialismo e era um jovem religioso, mas depois da morte de seu pai e da execução de seu irmão, ele aderiu aos ideais socialistas e passou a rejeitar a religião. A nova política econômica foi a economia adotada na União Soviética para tirar o país da crise após a Guerra Civil. Fez uso de elementos capitalistas na ideologia comunista. Em 1917, a Rússia passou por uma grande revolução que derrubou o tradicional regime czarista no país.